Boa noite. Estas são as notícias diárias da Ucrânia no canal UATV. Hoje, 24 de dezembro, vamos falar sobre os seguintes tópicos. Plano de paz de 20 pontos revelando por Zelensky, como a central nuclear de Zaporizhia e os territórios como principais pontos de discórdia. Há duas maneiras de vencer uma guerra. Vencer uma guerra e conquistar as mentes daqueles que querem acreditar que você venceu a guerra. Saiba qual foi a escolha de Putin em nossa reportagem para você. O presidente Zelensky, em uma conversa informal com jornalistas, revelou o que chamou de estrutura de um plano de paz que consiste em 20 pontos. Gostaríamos de informá-lo sobre os quais são esses pontos e, pelo menos, tentar explicar alguns deles da melhor maneira possível, com base no nosso conhecimento e no de nossos especialistas. Soberania. Confirmação inegável da soberania da Ucrânia. Assinatura de um pacto de não agressão entre a Rússia e a Ucrânia. Garantias de segurança para a Ucrânia. Força militar. 800 mil membros das Forças Armadas da Ucrânia permanecem de qualquer forma. Garantias semelhantes às do artigo número 5, nos termos do artigo número 5 da OTAN. A Rússia deve consagrar a sua política de não agressão em relação à Europa e à Ucrânia na legislação nacional. A Ucrânia deve aderir à União Europeia numa data fixa num futuro próximo. Um pacote de desenvolvimento global num tratado de investimento separado. Fundos de recuperação. 800 bilhões de dólares para restaurar e repor o que a Rússia destruiu. Acordo de livre comércio entre a Ucrânia e os Estados Unidos. Status não nuclear para a Ucrânia, em termos de armas, é claro. Usina nuclear de Zaporizhia. Ainda não se chegou a um acordo. Vale a pena mencionar que, em relação ao ponto 9, sobre os 800 bilhões de dólares em fundos de recuperação, os danos estimados causados à Ucrânia, calculados por organizações internacionais, são estimados em mais de 1 trilhão de dólares. E continuam aumentando. Quanto ao ponto 12, central nuclear de Zaporizhia, o que os americanos estão a propor é uma partilha equitativa do controle. 33%, 33% e 33%. Parte ucraniana, parte americana e parte russa. Portanto, para mim, isso significa que a Rússia invade, mata, queima a Ucrânia, chantageia o mundo com armas nucleares e é recompensada por tudo isso como uma parte equitativa do bolo de energia nuclear. A central nuclear de Zaporizhia é um ponto delicado para a Ucrânia. O presidente Volodymyr Zelensky confirma que a proposta dos Estados Unidos sugere uma operação conjunta tripartida de central envolvendo a Ucrânia, os Estados Unidos e a Rússia, enquanto a Ucrânia insiste em partilhar o controle da central nuclear entre a Ucrânia e os Estados Unidos em partes iguais. O presidente Zelensky enfatizou que a desmilitarização completa das instalações continua a ser uma necessidade não negociável. Mesmo agora, a central nuclear de Zaporizhia está sob bombardeio constante das tropas russas. Desde o início da invasão em grande escala da Ucrânia por Putin, a usina nuclear foi bloqueada mais de 10 vezes. Qual seguro é isso? Outra questão é o combustível nuclear. Mesmo quando não é usado para gerar eletricidade, ele deve permanecer resfriando o tempo todo. Apagões podem causar uma reação nuclear descontrolada, que libertaria quantidades imensas de radiação. Aqui está a dura realidade em termos simples para você. Toda a Europa permanece sob ameaça nuclear neste momento e em todos os momentos enquanto os russos estiverem no comando da usina nuclear de Zaporizhia. Agora vamos a mais alguns pontos levantados por Zelensky. Programas escolares focados na compreensão cultural. Status territorial, ainda sem acordo. Resolução não violenta. Não alterar o acordo por meio de força militar. Acesso marítimo e fluvial. A Rússia não obstruirá as atividades comerciais no Rio Dnipro e no Mar Negro. Portanto, os territórios são o ponto mais difícil. A proposta da Ucrânia para a Federação Russa é abandonar as regiões de Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Sumy e Kharkiv. Nas regiões de Donetsk, Luhansk, Zaporizhia e Kherson, as tropas parram na linha de frente. Mas Putin quer que a Ucrânia se retire da região de Donetsk. Por isso, os Estados Unidos estão tentando promover um compromisso, uma zona econômica livre. Então, a zona econômica livre deve ser adotada por meio de um referendo.
Em termos de concessões territoriais, seja lá o que isso signifique para ambos os lados, decidimos, em vez de especulações, recorrer a um especialista, o tenente-coronel do Exército Britânico Glenn Grant, para tentar encurtar uma resposta. A Ucrânia deve rejeitar firmemente ou optar por um referendo e concessões territoriais após este, como uma zona econômica desmilitarizada e como essa zona funcionaria, em primeiro lugar. Resposta para as duas perguntas. Quer dizer, a primeira resposta para a primeira pergunta é: eu não faço ideia do que eles querem dizer com zona econômica livre. Digo, eu sei o que são zonas econômicas em outros países, mas zona econômica livre para quem? Para a Ucrânia, para a Rússia ou para os Estados Unidos? Porque a zona econômica livre significa que você entra e sai e não tem alfândega, imposto e coisas assim. Então, quem vai se beneficiar com isso? Quem vai controlar isso para garantir? Porque você precisa fiscalizar uma zona econômica livre. Caso contrário, todo mundo vai entrar e sair e ninguém vai pagar imposto em lugar nenhum, porque todos vão fazer tudo pela zona econômica livre. Agora, isso poderia ser extremamente próspero se algo fosse bem administrado. Mas a gente acredita mesmo que a Rússia vai permitir que algo seja próspero? Como para a Ucrânia? E essa é a resposta para a segunda pergunta. Não, não podemos confiar neles. Eles já tiveram centenas de oportunidades para mostrar que são confiáveis e não cumpriram nenhuma delas com confiança. Portanto, não podemos confiar neles de jeito nenhum. Se deixarmos um espaço, eles vão ocupá-lo o mais rápido possível. E aí eles simplesmente terão tomado mais território e mais terra. E não há nenhuma chance de que eles não façam isso, porque o Putin está dizendo que vai fazer isso. Então, por que confiaríamos neles para qualquer coisa? E agora, os últimos pontos dos S-20 apresentados pelo presidente Zelensky, denominados de estrutura de acordo de paz. Uma troca todos por todos. A Ucrânia realizará eleições o mais rápido possível. O acordo será controlado por um Conselho de Paz presidido por Donald Trump. Cessar fogo imediato. À medida que as negociações de paz avançam, a guerra também continua. As forças ucranianas continuam a atacar com sucesso o interior da Rússia. De acordo com o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia, na região de Tula, na Rússia, drones atacaram a fábrica de borracha sintética Efremov. Moradores locais relataram nas redes sociais pelo menos 10 explosões, de acordo com a mídia russa. Publicações nas redes sociais também indicam que os bombardeiros estão o caminho do local. O governador da região de Tula, Dmitry Milhaev, relatou na noite de 23 de dezembro o perigo de um ataque com drones na região. Mais tarde, na madrugada de quarta-feira, ele escreveu que a ameaça de ataques com drones ainda persiste. A fábrica de borracha sintética Efremov é uma das primeiras produtoras de borracha sintética e materiais poliméricos de alto peso molecular na Rússia. Nos últimos anos, a fábrica enfrentou um declínio nas vendas e nos lucros, em parte devido à queda na demanda e às mudanças nas condições no mercado. Há duas maneiras de vencer uma guerra: vencer uma guerra e conquistar as mentes daqueles que querem acreditar que você venceu a guerra. O último cenário é mais provável para ditadores ultrapassados que queriam ter a capital de um país que invadiram em 3 dias e acabaram controlando menos território do que controlavam 4 anos atrás, quando invadiram. Ouça a nossa matéria para obter mais detalhes. Putin pode estar tentando ganhar tempo, mas ele está prolongando a guerra contra a Ucrânia, não porque essa seja sua tática favorita. Ele está fazendo isso porque é incapaz de alcançar uma vitória decisiva, escrevem os senadores americanos. A democrata Jeanne Shaheen e o republicano Mitch McConnell, em uma coluna para o The Washington Post. Os russos estão pagando um preço econômico extraordinário em busca da sede de glória e sangue de Putin. A receita do petróleo e do gás russo caiu mais de 30% devido aos ataques à sua infraestrutura energética. O Kremlin tem vendido ouro para estabilizar suas finanças e proteger as elites do verdadeiro custo da guerra de Putin. E cerca de um quarto das empresas russas estão agora falidas ou em risco. De uma publicação do The Washington Post. Se Washington e seus aliados esperam alcançar a paz por meio de negociações, a única maneira viável de fazê-lo é fortalecer a Ucrânia
estão convencidos os senadores. O Congresso tem uma ferramenta eficaz para forçar Putin a parar a agressão. Aumentar a pressão das sanções. O equilíbrio entre a cenoura e o chicote nas negociações funciona, enfatizou o presidente da Finlândia. Provavelmente estamos mais perto do que nunca de chegar a um acordo de paz nesta guerra, afirmou Alexander Stubb em entrevista à Fox News. Segundo ele, as partes se aproximaram dos acordos, mas os 5% mais difíceis do caminho ainda estão por vir. A economia russa não está indo muito bem. Eles têm crescimento zero, estão sem reservas, têm altas taxas de juros e alta inflação. E a situação não está melhorando. Se conseguirmos um acordo entre a Europa, os Estados Unidos e a Ucrânia, e depois a Rússia rejeitar esse acordo, será a altura de reforçar as sanções. O presidente da Romênia não compartilha da confiança de seu colega. Nicu Jordan acredita que, apesar da pressão do governo do presidente dos Estados Unidos, o fim da guerra ainda está longe. Estou mais pessimista do que otimista no curto prazo. O lado de Putin não parece querer a paz. Eles acham que uma paz daqui a 2 ou 3 meses será melhor para eles do que a paz agora. Por isso, vão lutar mais, porque tem alguns pequenos progressos no terreno. Nicu Jordan, presidente da Romênia, em entrevista ao Político. Na semana passada, em Miami, ocorreu uma série de reuniões entre as delegações americana e ucraniana. Representantes do presidente Trump também mantiveram consultas com o enviado especial de Putin. As negociações para pôr fim à guerra da Rússia contra a Ucrânia estão progredindo, mas a situação permanece incerta, resumiu o chefe da Casa Branca. As negociações sobre a Ucrânia e a Rússia estão a decorrer. Como sabem, perderam 27 mil soldados, na sua maioria soldados, algumas pessoas em Kiev, etc. Mas principalmente soldados. E as negociações estão a decorrer. Resolvemos todas essas guerras. A única que ainda não resolvemos é a da Rússia e da Ucrânia. No entanto, o Kremlin está claramente se preparando para rejeitar o projeto do plano de paz. O assessor de Putin, Ushakov, afirmou que a maioria das propostas formuladas durante as negociações entre os Estados Unidos e a Ucrânia em Miami são, citação, categoricamente inaceitáveis para Moscou. Segundo ele, os pontos que Kiev e a Europa estão tentando incluir no plano de paz supostamente impedem a conquista de uma paz duradoura. Putin iniciou esta guerra e está prolongando-a não por causa de Donbas, mas para impedir que os povos decidam o destino de seus países. Ele quer decidir tudo sozinho. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, está convencido disso. Estes sinais não são apenas para nós. É importante que os parceiros vejam isso, e é importante que eles não apenas vejam, mas também reajam. Em particular, os parceiros nos Estados Unidos da América, que frequentemente dizem que a Rússia supostamente quer acabar com a guerra. Mas da Rússia vem uma retórica completamente diferente, sinais diferentes e instruções oficiais para o seu exército. Este estado de espírito da Rússia deve ser visto e deve-se reagir a ele. E quando eles têm exatamente esse estado de espírito, eles minam a diplomacia, tentando com várias formulações diplomáticas, pressionando em um ponto ou outro nos documentos, para simplesmente encobrir seu desejo de destruir a Ucrânia, os ucranianos, seu desejo de legitimar o roubo de nossas terras pela Rússia. É necessária uma proteção real contra a história de loucura da Rússia, enfatizou Volodymyr Zelensky. Portanto, a pressão da comunidade internacional sobre o agressor deve ser intensificada. Reportagem de Yulia Hranovska para o ATV Notícias. Este foi o resumo de hoje das principais notícias sobre a Ucrânia. Se você quiser ficar por dentro das últimas atualizações, inscreva-se no nosso canal. Deixe-nos saber em comentários o que pensa sobre a situação na Ucrânia e os eventos globais. Amanhã estaremos de volta com mais informações.